A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, boa noite. Saudações muito especiais a todo o nosso auditório. Estamos aqui na Sala dos Fundadores, no Museu do Ovar, para mais um debate das autárquicas 2025. Hoje com dois candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva pelo PSD e Carlos Ramos pela CDU. Os temas serão economia local e comércio e depois com subtemas apoio a pequenas e médias empresas e comércio tradicional, dinamização de mercados municipais, turismo como motor económico e incentivos ao emprego jovem. Estamos nos 98.7 da frequência modulada. Podem também acompanhar a nossa emissão aqui em registro no live streaming no Facebook da AVFM e agradecemos, como sempre, e não quero mais fazer este agradecimento à direção do Museu do Ovar pela cedência do espaço desta bonita e desta belíssima sala dos fundadores. Então, segue-se o debate, que tem início às 22 horas, mas cada candidato tem 13 minutos para a intervenção. E a forma como gerimos estes 13 minutos pode deambular tanto entre um candidato e o outro, respondendo às questões que eu vou lançando, mas cada um tem 13 minutos e depois, no final, cabe para a resposta, cada um perguntará ao outro 2 minutos. Portanto, vamos então iniciar este debate. Eu vou lançar aqui este primeiro tema, apoio a PME e comércio tradicional, e perguntar-vos-ia, iniciando a lembrar também que Domingos Silva inicia o debate e Carlos Ramos terminará. Que medidas concretas é que propõe para apoiar os pequenos comerciantes face, por exemplo, à concorrência das grandes superfícies e do comércio online? Domingos. Muito bem, muito boa noite. Antes de mais, um cumprimento a todo o auditório da nossa AVFM. Também um cumprimento muito cordial ao Carlos Ramos e ao moderador do nosso debate, ao nosso Carlos Granja, que espero que esteja recuperado da grande empreitada que foi o nosso festival literário. Indiretamente à questão, eu recordava que em Portugal cerca de 99% das empresas são pequenas e médias empresas. E também precisava o conceito de média empresa, que são empresas que têm menos de 250 trabalhadores e um volume de negócios inferior a 50 milhões de euros. Nós desde sempre dissemos, e eu em particular, que são as empresas que criam riqueza. Portanto, não é o Estado, não é a Câmara, as empresas é que criam riqueza e, nesse aspecto, obviamente, a Câmara, dentro das suas competências e dentro das suas possibilidades, tem tido e continuará a ter políticas que acomodem aquilo que é o investimento e aquilo que é um ambiente para que as empresas possam continuar a progredir. E temos feito e temos tido, de facto, uma proximidade muito grande com o nosso tecido empresarial e também com o nosso comércio tradicional. É verdade que o mundo mudou, hoje as formas de fazer comércio são diferentes, de todo modo continuo a entender e continuamos a entender que há espaço para todos e por isso as políticas que temos adotado e aquelas que adotaremos no futuro continuarão a ser políticas que eu digo amigas e incentivadoras do investimento e do comércio também tradicional. Desde logo pela fiscalidade, que Ovar nunca teve uma carga fiscal tão reduzida, mas também por todas as medidas de incentivo àquilo que nós designamos por trazer as pessoas para junto
das áreas comerciais. Eu aqui destacaria 4 ou 5 aspectos que têm sido, digamos, aquilo que é nossa forma de contribuir para este comércio, sobretudo o comércio tradicional, e começo logo pelos eventos culturais, que são promovidos pela Câmara Municipal e ao longo de todo o ano, também pelos investimentos que fazemos no espaço público, permitindo que haja mais espaço de circulação pedonal, o alargamento dos horários de funcionamento, que também todos os anos, e sobretudo na altura do verão e no final do ano, permitimos um alargamento dos horários para que, sobretudo, o comércio possa progredir, e também uma outra coisa que é, e que já estamos a iniciar, que é a iluminação e decoração de Natal das nossas ruas, assim como também um aspecto muito importante, que é o concurso de montras. O vitrinismo hoje é uma área que, de facto, as empresas apostam bastante. Enfim, uma montra é um vendedor permanente durante 24 horas e, portanto, também aqui a Câmara dá um aporte muito grande a esta matéria e, sobretudo, e para terminar, nesta primeira fase, uma disponibilidade sempre muito grande para o acolhimento dos nossos empresários e dos nossos comerciantes. Carlos, então, intervenção sobre esta temática. Pronto, em primeiro lugar, eu começo logo assim, em jeito de debate, eu começo logo com uma pequena discórdia, o Domingos, e é isto que nos faz garante a nossa diferença, que é dizer-se que são as empresas que produzem riqueza e não o Estado. Naturalmente, se os setores estratégicos da economia estivessem ainda no Estado, certamente que produziriam riqueza pelo Estado, e é essa a nossa posição, é isso que nós desde sempre defendemos, não é novidade para ninguém. Pronto, relativamente à economia local e ao comércio, portanto, a CDU tem uma posição específica sobre o apoio às pequenas e médias empresas. Considera que as pequenas e médias empresas são fundamentais para o desenvolvimento da soberania económica do país e as políticas praticadas devem ir no sentido de proteger as pequenas e médias empresas em detrimento dos grandes grupos económicos e das grandes empresas, das multinacionais. Portanto, o apoio que a CDU propõe, portanto, às pequenas e médias empresas este seria um objetivo, primeiro não está no âmbito da Câmara, mas também seria um objetivo que não é com esta correlação de forças que se consegue, que é, portanto, criar uma rede pública de controle da banca. Para quê? Precisamente para ter, crédito, para que as pequenas e médias empresas tenham crédito com mais facilidade, com encargos muito mais vantajosos, com condições mais vantajosas. E depois, atribuir financiamento e investimento produtivo, ou seja, tentar que este crédito seja, sobretudo, para investimento produtivo e não para investimento especulativo. Relativamente à fiscalidade, medidas que beneficiem as PMEs seria, por exemplo, a redução da carga fiscal, sobretudo sobre os lucros que são reinvestidos na produção, ou seja, na criação novamente de riqueza. A redução da carga fiscal sobre a criação de emprego também é muito importante, e também negociar os regimes benéficos para os grandes grupos económicos. Neste caso, não será dar, será tirar, portanto, a quem não é pequena e média empresa. E, naturalmente, que tentar tributar o mais possível, dentro do âmbito da Câmara Municipal, tributar os lucros excessivos de grandes empresas que estejam aqui em Ovar. Outra questão que acho que também é pertinente é a questão da simplificação administrativa, isto é, se há burocracia, devemos tentar simplificá-la ao máximo. Eu também sei que a Câmara Municipal tem tido tem tido a preocupação de simplificar esta questão. A CDU também valoriza isso, mas a verdade, daquilo que se ouve, parece que ainda assim, portanto, ainda não é um processo ganho e, portanto, a CDU teria, no caso de estar no papel de executivo, faria um trabalho neste sentido.
Entretanto, também ouço algumas críticas relativamente à Câmara Municipal. As críticas são que, inclusivamente, de alguns empresários que dizem que os apoios não chegam, ou seja, não são suficientes para as empresas. Normalmente os apoios concentram-se em grandes projetos e não ajudam ou não dão primazia realmente às micro e pequenas empresas. E depois, quando se apoiam projetos, normalmente são projetos de empresas que já têm o seu caminho consolidado, são empresas médias, mas já numa situação de sucesso, e neste caso deveria-se fazer de outra maneira. Portanto, a CDU procurará responder a estes problemas, tentar sempre pugnar pelo crédito e financiamento adequado e também pela diminuição da derrama municipal, por exemplo, que é um dos impostos que nós tocamos habitualmente quando se está a discutir as grandes opções do plano, pela redução ou isenção do imposto municipal sobre imóveis, isto é, do IMI, e pela bonificação de imóveis de imóveis arredados a PMEs, isto é, beneficiar quem arrenda, ou seja, quem arrenda estes imóveis a pequenas e médias empresas, dar apoio, portanto, a quem tem estes imóveis. E, portanto, fico por aqui neste momento. Carlos, obrigado. Estão avançando, vamos avançar, e o tempo também avança, já sabemos como é que é, nem é só em rádio como em debate. Vamos para o outro subtema, dinamização de mercados municipais, e vamos abordar estratégias, se havendo necessidade ou não, para novas estratégias na revitalização dos mercados municipais, como torná-los atrativos para todos, para clientes, para produtores, para os comerciantes, para os consumidores, e se há também programas ligados a incentivos também a produtores locais, reduzindo até intermediários e por aí. Domingos. Muito bem. Antes de mais, só duas notas relativamente à questão ainda sobre o apoio às PMEs ou às microempresas. Eu recordo o Espaço Empreendedor, que foi um espaço que nós vocacionámos precisamente para jovens empreendedores que querem iniciar a sua vida profissional e, portanto, têm ali um espaço para poderem desenvolver as suas ideias. E sobre a derrama, lembrar que nós, todos os anos, para empresas com volume de negócio até 150 mil euros, nós temos isentado precisamente essa derrama. Relativamente à questão dos mercados, e vou entender esta questão mercados municipais no sentido de mercados que ocorrem no nosso município, os dois principais mercados, ou os grandes mercados, são o mercado de Ovar e o mercado de Esmoriz. Sem dúvida que o mercado de Ovar é uma estrutura municipal, no sentido de que é um município e não a junta de freguesia, no caso do mercado de Esmoriz, é um município que tem a sua gestão direta e de facto, se calhar as pessoas não sabem, mas o nosso mercado tem uma frequência média mensal na ordem das 17 mil pessoas que frequentam o nosso mercado. É um espaço, digamos, que nós temos vindo a melhorar de ano para ano, inclusivamente uma grande melhoria que foi feita há uns anos e que era reclamada sobretudo pelos comerciantes, produtores, a questão do terrado que foi coberto, portanto, conseguimos cobrir a zona do terrado que permite, nomeadamente nos períodos de inverno, outono e inverno, melhores condições para que os produtores possam estar a expor e a vender os seus produtos. O mercado tem 11 lojas, 9 estão ocupadas, 2 neste momento estão livres, uma na zona da charcutaria e outra na zona da queijaria. E temos também, que aliás nunca funcionaram de forma plena, 6 lojas que foram vocacionadas desde a última reformulação do mercado para talho e que de facto não estão ocupados. Nós temos que rever o regulamento de forma a que estas lojas também possam ser disponibilizadas para outros fins e eu recordo que, inclusivamente, e sobre os apoios que nós temos e demos, por exemplo, quando da pandemia, nós isentámos por completo, durante 1 ano e meio, as taxas no nosso mercado. Por outro lado, também dá nota
de que estamos a pensar reorganizar o espaço de forma a que, e neste momento eu lembro, o mercado ele funciona todos os dias, ainda que haja 2 dias fortes, que é a quinta e o sábado, mas de facto o mercado funciona todos os dias, daí alguma limitação na utilização do espaço, sobretudo dos comerciantes, para parque de estacionamento. Mas é algo que estamos a equacionar e vamos fazer uma reformulação, uma reorganização dos espaços, por forma a que, por exemplo, também o mercado possa servir em determinados períodos de parque de estacionamento. Obrigado. Carlos. Pronto, relativamente aos mercados municipais, eu queria ao mercado municipal, mas a todos os mercados, quanto mais não seja, seria interessante criar ou estabelecer efetivamente uma rede de mercados em Alvar, considerando que existem mercados numa série de freguesias, mas vamos então, portanto, o PCP portanto, é completamente favorável a este tipo de mercados, é completamente favorável a que estes tipos de mercados facilitem o escoamento de produtos da pequena agricultura e da agricultura familiar, dos frescos, mas também é um excelente meio para escoar produtos como produtos provenientes da arte chávega, se calhar dar mais força à arte chávega e começarmos a ter peixe do nosso mar com uma cadência maior, pegando nestes mercados e eventualmente até criar um novo conceito que seria ter zonas de venda mais próximas das pessoas, haver uma desmultiplicação do mercado. O mercado é muito importante, não apenas por aquilo que vende dentro, mas também pelo impacto que tem no seu torno. Portanto, o sábado de manhã é efetivamente o dia mais movimentado do Alvar e é algo que é muito importante para quem está em Alvar, gosta de ver pessoas e também para o pequeno comércio. Portanto, no entanto, é assim, existe também, pela análise que eu fiz, existe aqui algumas críticas relativamente à forma como é gerido o mercado. Os pequenos agricultores e a agricultura familiar, por aquilo que porque ouvi também, não estão, portanto, satisfeitos com a ação da Câmara Municipal. Os mercados municipais não garantem um fluxo constante de clientes, deveria de haver muito mais publicidade e promoção dos mercados, que neste caso são reduzidos, mas não deveria ser reduzido, havia de haver estratégias e ser a própria Câmara a incorporar isto, estratégias no sentido de promover muito aquilo que se faz no mercado de Alvar. Portanto, depois... É importante nós também, já agora, é importante nós fazermos uma referência a esta questão, é que nós tendo produtos da agricultura familiar aqui provenientes dos nossos pequenos agricultores, ou termos o peixe que vem do nosso mar, certamente que para além de termos a dinamização da economia local, também é uma medida que facilita bastante ou que ajuda, contribui para a mitigação das alterações climáticas e, portanto, esta também é uma linha que a CDU segue e que já defende há algum tempo. Pronto, acho que de facto existe uma falta de promoção à atividade dos mercados, deveria de haver muito mais divulgação nas redes sociais sobre a atividade do mercado de Alvar e também os outros mercados. Havia de haver uma plataforma que, de certa forma, publicitasse e dissesse a quem quer consumir que existe este ou aquele produto, portanto, não só no mercado de Alvar, mas também em outros mercados. E consideramos que esta plataforma seria um passo à frente para valorizarmos portanto, este elemento. Há um aspecto muito importante que eu também considero que deve ser também denunciado. Tem havido muito licenciamento, muita permissividade às grandes superfícies, aqui em Alvar, portanto, estou a falar do Concelho de Alvar,
E deveria de haver alguma regulação neste sentido, porque por mais medidas que nós tentemos criar, por mais medidas que a Câmara Municipal possa criar, independentemente de quem estiver no Executivo, quando a concorrência é completamente descompensada, é difícil darmos primazia a este tipo de comércio. Carlos, vamos tentar gerir também o tempo para os dois subtemas. Eu sei que o tempo é escasso para depois explanar as ideias. Vamos agora equilibrar, está bem? Passemos para o terceiro subtema, turismo como motor económico, e pedia a vossa visão. O Carlos aqui com menos tempo para depois explanar também a sua visão relativamente a este subtema e ao seguinte, mas vão tentar articular esta visão sobre o turismo no concelho, crescimento rápido, turismo sustentável, qual o modelo que preconiza? Muito bem. De facto, o VAR tem, nos últimos anos, e depois vou dar só 2 ou 3 números, porque estas coisas é importante que se tenha a medida e não se fale, digamos, de uma situação em abstrato. Nós temos praias, temos ria, temos azulejos, património arquitetónico e religioso, pão de ló, programação cultural de qualidade, visitas guiadas, estamos nas principais feiras, temos o melhor carnaval de Portugal, portanto, nós temos, de facto, tido e apostado fortemente nas nossas coisas e temos conseguido trazer muita gente ao nosso município. E as pessoas vindo ao nosso município também estão a consumir nos nossos comerciantes, nos nossos restaurantes, naquilo que são as nossas ofertas também de comerciais e, por exemplo, já aqui referi, mas queria reforçar esta ideia, em termos de dormidas em alojamentos turísticos, entre 2013 e 2023, nós aumentámos 110%. Vou voltar a dizer 110%. Em 2013 tínhamos 53.849 dormidas. Em 2023, e estes são dados do Observatório do Turismo Sustentável, portanto do centro, qualquer pessoa pode ir à internet buscar, 113.115. Um outro dado muito importante, que é a estada média em alojamentos turísticos. O VAR tinha em 2013 1,6 dias, pois em 2023 tem 2,12 dias, um aumento de 32,5%. Pode-se dizer, bem, é muito, é pouco, basta ver que na região centro, o aumento foi de 0,5%. Na região centro foi de 0,5% entre 2013 e 2023. Em Ovar foi de 32%. Estes dados estão disponíveis e são, de certa forma, uma medida daquilo que nós também temos contribuído para isto, na criação, mais uma vez, daquilo que nós entendemos que é um ambiente necessário para que a atividade económica se desenvolva, para que Ovar seja também um ponto de visita e uma referência em termos turísticos a nível nacional e muito na nossa região centro. E até um aspecto curioso, e tivemos estes últimos 5 dias com o nosso festival literário e de facto a satisfação que é vermos pessoas que vêm inclusive do Algarve para visitarem o nosso festival literário. De facto, acho que nos devemos orgulhar do caminho que fizemos, bem sabendo que ainda temos muito mais caminho para fazer. Carlos. Pronto, já agora lanço aqui também mais uma chega, também mais uma questão de identidade. Quando nós falamos aqui em turismo como motor económico, para a CDU este não é o título que mais gosta e não é o título com que mais se identifica. Não se identifica com isto porque quando o turismo é levado desta maneira, isto significa a precarização do trabalho, o aumento do custo de vida, problemas ambientais e sociais, além da dependência excessiva do setor. Nós tivemos a ocasião de sentir precisamente isto, que foi quando vivemos o período pandémico, o turismo fechou e a nossa economia tremeu e, portanto, é isto que nós não queremos. Além disso, quem diz estas condições pandémicas, uma outra adversidade ou um outro grande problema a nível mundial muito grande vai pôr em causa a nossa economia. As próprias flutuações de mercado também vão ser,
determinantes em termos bons ou maus resultados económicos e, portanto, não deveríamos estar expostos a esta situação. Esta é uma linha que os sucessivos governos que vieram para trás têm seguido e, portanto, mas esta é uma linha que nos prejudica. Desculpa só interromper, peço só para controlar o tempo. Falta Sim, pronto. Medidas, eu sei que a Câmara Municipal tem algumas medidas, a promoção de eventos culturais, ainda agora estava a falar, a valorização do património, a aposta no turismo de natureza, mas eu queria deixar aqui uma deixa relativamente ao turismo de natureza. O turismo de natureza não é propriamente um turismo de massas. Além disso, o turismo de natureza precisa que os seus, o seu património natural seja bem tratado. Quando nós vemos, por exemplo, a condição das ciclovias, não é propriamente isso que está a acontecer. Quando vemos que há raves que são feitas na Barrinha dos Mouris em período de nidificação, sendo uma important bird area, não é propriamente uma situação adequada e, portanto, tem aqui uma série de condições, de questões que a Câmara Municipal deve melhorar. Muito bem, vamos então para o último subtema, incentivos ao emprego jovem. E quais incentivos fiscais, apoios diretos defendem para empresas que contratem jovens em primeiro emprego e o que quiserem também falar sobre relativamente a estes incentivos ao emprego jovem? Muito bem. Penso que é importante que não haja aqui ilusões relativamente, nem se enganem as pessoas com a capacidade que a Câmara tem de criar incentivos às empresas para a contratação de jovens. Não, isso está reservado para o Governo Central, que tem medidas através do Instituto de Emprego para esse fim. De todo modo, é óbvio que a Câmara Municipal tem instrumentos que podem e devem ajudar a que haja, digamos, um ambiente junto dos nossos jovens que lhes criem condições para melhor e mais rápido acesso ao mercado de trabalho. Quero dizer, isto é verdade, que nenhuma Câmara investiu tanto na juventude como esta. Criámos o Serviço da Juventude, aliás, há um vereador com o pelouro da juventude, e também fomos nós que criámos o Conselho Municipal da Juventude. De todo modo, não podendo criar incentivos nas empresas para que possam contratar jovens, nós vamos pelo lado da formação e da capacitação da juventude. E aqui temos feito uma aposta muito grande e de facto, com um programa já consistente e já tem vários anos, em que proporcionamos aos jovens oportunidades para testarem e valorizarem-se num conjunto de competências. Aliás, hoje, mais do que se calhar formar jovens numa determinada área do saber, que foi assim que a última geração foi orientada para o mercado de trabalho, mais do que isso é dar competências aos jovens. E portanto, é isso que nós temos feito. É uma aposta em que vamos continuar a fazer, porque só assim é que nós podemos oferecer ao mercado de trabalho jovens qualificados e que hoje as empresas estão à procura dessa qualificação, sobretudo naquilo que são a polivalência das competências que os nossos jovens têm. Portanto, Ovar vai continuar a ser uma terra de empreendedores, uma terra de juventude e a Câmara Municipal continuará a criar este ambiente por forma a que os nossos jovens encontrem oportunidades de trabalho e, sobretudo, naquilo que são as suas competências. Ainda tem 1 minuto e 24, não sei se quer... Eu posso ceder ao Carlos se ele necessitar porque ele só tem 46 segundos. Muito bem, então passamos este tempo de domingos para o Carlos. Pronto, relativamente a incentivos a emprego jovem, de facto, portanto, em emprego efetivo é sempre mais complicado. No entanto, eu também tenho acompanhado uma ou outra iniciativa da Câmara Municipal relativamente a isto. Tudo aquilo que o Domingos Silva acabou de dizer, para mim, não é novidade. A capacitação de jovens. Agora, falta perceber qual é o tipo de capacitação que nós vamos dar aos jovens. Efetivamente, não ponho
não ponho em causa o dar-se criatividade aos jovens, a dar-se iniciativa aos jovens, acho que é muito importante. No entanto, habitualmente estes valores são associados a projetos de empreendedorismo que se vêem, pronto, neste caso vê-se aqui na Câmara Municipal e corre todas as escolas do país e tenta-se valorizar isso ao máximo. No entanto, quando se tenta valorizar o empreendedorismo, acho que também é importante não só dar as questões importantes do empreendedorismo, mas também dizer-lhes, fazê-los cair na realidade e tentar e fazer com que eles entendam também quais são as desvantagens do empreendedorismo. As desvantagens do empreendedorismo são a instabilidade financeira, as horas de trabalho exaustivas, não se pense que se é empreendedor só a trabalhar 8 horas por dia, o elevado nível de stress e pressão, a falta de segurança laboral e benefícios também, a própria solidão e, para nós, o empreendedorismo não é nada mais, nada menos do que a solução mágica para a precarização. E, portanto, os jovens também devem ter a noção disto e efetivamente existem empreendedores e todos nós sabemos quem são os empreendedores de grande sucesso com riqueza acumulada exorbitante, mas isso não é para todos, é só para um número muito pequenino da população ou de jovens, seja lá do que for. E é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Carlos. Então, vamos passar para a fase das perguntas. Tem 2 minutos cada um para responder à pergunta do outro. Carlos, inicias e depois o Domingos fará muito a pergunta bem, para bem. terminar. Pronto, então é assim. Este tipo de debates, de facto, são vantajosos para quem está no centro das atenções, porque vai debatendo tete a tete, permita-me a expressão, com cada um dos seus adversários, e isto não é mal nenhum chamar adversário, e esta é uma grande vantagem. Mas também é verdade que depois incorre-se no risco de, quando estão noutros debates, está-se a falar mal de quem está no centro das atenções ou está-se a criticar quem está no centro das atenções. E eu há dias fiz uma questão que eu gostava ou coloquei um ponto que eu gostava que respondesse, e que é este. Depois de ter recebido todas aquelas competências, sabendo que de competências de saúde, de educação, apoio social e por aí fora, depois de ter recebido todas essas competências, como é que consegue ter as contas em dia, como é que consegue ter a solução que outros não conseguem. Eu também sei que tem um saldo de gerência enormíssimo, que tem vindo sendo aumentado ao longo dos anos, e já agora aproveito para perguntar se não tem receio que mais cedo ou mais tarde lhe vão chamar o tio Patinhas do controle das finanças nos municípios. Domingos, 2 minutos. Muito obrigado. Por acaso, Carlos, nunca me tinham chamado isso. Agora, tem-me chamado outras coisas. E pelo lado positivo, pronto, isto não é falsa modéstia, é algum, vou dizer assim, rigor na forma como o dinheiro é gerido na Câmara Municipal e, de facto, as pessoas já se habituaram a conhecer a forma como eu atuo nesta matéria nestes últimos 12 anos. E às vezes, olha, nem é preciso dizer as coisas porque elas surgem naturalmente, que as pessoas já sabem qual é o meu quadro de referência relativamente a esta matéria. E relativamente à questão da delegação de competências, de facto, nós encarámos-la, digamos, com muita seriedade. Entendemos e acredito que a maior dificuldade não é a questão do pacote financeiro, ainda que ele precisa de ser ajustado, nomeadamente numa das áreas que é a questão que é na área da saúde. Aí sim ainda precisamos de ajustar e estamos a criar mecanismos para que esse ajustamento seja feito. De todo modo, como digo, temos conseguido gerir com
o dinheiro que vem do Ministério da Educação. Há aqui sempre uma folga que a nossa gestão permite podermos adiantar esse dinheiro e depois o Ministério os Ministérios têm vindo a repor essas verbas. Só relativamente à questão do saldo de gerência, volto a dizer, o saldo de gerência é só a diferença entre aquilo que se recebe e o que se paga num determinado ano. E, portanto, isto não é um estoque, é um fluxo que vai acontecendo. Também sei disso. Muito bem. Domingos, vamos já à pergunta para o Carlos terminar então o debate. Muito bem. Nós sabemos que para o PCP e para a CDU a política de gestão das pessoas é algo que é fundamental. Eu direi, aí também acompanhamos essa preocupação e, portanto, o PSD na Câmara Municipal, nestes últimos 12 anos, tentou valorizar os trabalhadores da Câmara, melhorando condições. Fomos o primeiro município, até da região da Aveira, a considerar o subsídio de penosidade. Temos feito o reconhecimento das carreiras, temos considerado mais dias de férias, inclusivamente no último acordo de entidade empregadora. Fizemos essa consagração, abrimos a porta ao diálogo com os sindicatos e com os trabalhadores. A pergunta que eu coloco é se a CDU concorda e se revê também nesta gestão que a Câmara Municipal tem feito na gestão das suas pessoas, leia-se dos seus trabalhadores. Pois, com certeza que a CDU não tem outra resposta a dar. Ou seja, se os trabalhadores têm trabalho com direitos, se não têm trabalho precário, portanto, se têm todas essas condições, consideramos que isso é positivo. E eu espero, efetivamente, se falar com todos os trabalhadores, que seja, de facto, esse o cenário que todos vivem. O que nós não aceitamos, efetivamente, é que hajam estágios permanentes. Não aceitamos e que, no fundo, são uma forma de tentar, tornar o trabalho mais barato, ocupando um posto de trabalho durante um determinado período de tempo e depois voltar a mudar. E, portanto, e depois também há uma coisa que é muito importante. Se, de facto, até alguns municípios PSD têm este tipo de políticas, é porque a CDU, neste caso em concreto, estou a falar pela CDU, pressiona e está em cima do acontecimento e chama sempre a atenção deste tipo de situações. Posso lembrar de que fizemos honra aos trabalhadores que não pararam durante a pandemia, aprovando uma moção por unanimidade, que foi uma iniciativa da CDU. A questão da insalubridade também foi uma questão tocada diversas vezes pela CDU na Assembleia Municipal e, portanto, quer dizer, também temos a nossa parte feita e temos o nosso contributo para que estas coisas funcionem desta maneira. Muito obrigado. Tenho a agradecer aos dois, Domingos, Carlos, muito obrigado por este debate e obrigado também pela vossa companhia. Nós aqui na AVFM continuamos neste grande desafio de contribuir para cidadãos informados e esclarecidos. Continuem connosco, vamos já de seguida, daqui a quase uma hora, vamos ter, pelas 22 horas, o debate entre os candidatos do PS e do Bloco de Esquerda e, portanto, continuem sintonizados com a AVFM. Até mais logo. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.